Quando eu vou atuar em um caso, seja qual caso for, nós vamos colocar sempre dentro do Código Penal e ler o artigo de lei. Tá? Esquece, num primeiro momento, jurisprudência, doutrina, esquece tudo que alguém falou para você sobre esse caso. Por quê, Rodrigo? Porque às vezes você lendo o artigo, você como jurista que você é, estudante do direito, você estudou uma faculdade, você vai achar uma saída que ninguém pensou ainda e que talvez convença um juiz, um tribunal. Tá? Então por isso que é importante a gente sempre dar uma lida primeiro e ver quais são as peculiaridades do crime. Latrocínio. Para quem não sabe, vou pedir licença para os mais experientes, tá? O latrocínio ele não é uma tipificação de um crime específico. Ele é um roubo qualificado, tá? Qualificado pelo quê? Qualificado pela morte da vítima. Ou, primeira coisa, ele está dentro do roubo. Então, subentende-se que existe uma subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, e depois de havê-la por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de existência. Então nós estamos trabalhando de um crime de roubo, lá no seu parágrafo 3º, tá? Ele vai falar o seguinte: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos e multa. Então eu tenho um roubo qualificado aqui, se eu pudesse chamar ele assim, porque é qualificado pela lesão corporal grave e qualificado pela morte. Quando ele é qualificado pela morte, dá-se o nome de latrocínio, tá? É um roubo que ocorreu uma morte junto. Então, a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está trabalhando dentro de um latrocínio. A pena do latrocínio, ela é muito alta, ela começa em 20 a 30 anos. Então, uma das saídas para o crime de latrocínio, qual que é? É você tentar ver se o seu caso não é possível você desmembrar em duas condutas, o roubo e a morte. Tá? Eu não matei para roubar. Essa é a ideia do latrocínio. Eu matei alguém para poder roubar. Mesmo que seja depois, tá? Porque você viu lá no começo, lá no caput aqui do artigo 157, que ele fala assim: ou depois de conseguir a coisa, por qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência da pessoa ali mediante violência, tá? Então, se eu fiz o roubo, aquela pessoa me impediu de sair e eu matei ela para que eu conseguir saísse, ainda vai dar o latrocínio. Agora, se a minha intenção foi separada, um exemplo que eu já atuei inclusive num caso assim, tá?